Hoje eu vou falar de cortes de podcast. Você tanto pode vender esses cortes de podcast para clientes, mas você sabia que você, editor, pode fazer uma renda sua mesmo, fazendo cortes de podcast? Não é uma grana que vem rápido, mas é uma grana passiva. Para quem não sabe, hoje eu tenho mais de 7 canais. E aí o que acontece? Eu sempre pego alguns trechos polêmicos e jogo, entendeu? De podcasts, trechos interessantes. Pode ser polêmico ou pode ser mental, sabe? Aquele despertar da pessoa. Enfim, você pode gerar uma renda, tá? Uma renda, como que eu posso dizer? Passiva. Ou seja, sem você ter que ficar toda hora vendendo vídeo para cliente e tudo mais. Não estranho o meu visual, que eu estou fazendo uma hidratação no meu cabelo. Não passei maquiagem nem nada. E é assim que eu tô. Mas eu resolvi trazer isso aqui porque esse é um novo módulo que eu vou colocar lá no meu curso. Tava conversando com a galera lá do curso. Eu falei assim, eu vou colocar algo para que você possa construir uma renda passiva. O que acontece? Assim, ó, vamos lá. Vocês sabem que o podcast se popularizou pra caramba, certo? Disso a gente já sabe. Ok. A gente tem os canais, então como que é a estrutura do podcast no geral? Eu edito o podcast, ele vai lá, tem umas 3 câmeras, você não investe muito nos cortes, não tem muito corte, mas você tem que ter muita atenção na questão da qualidade da câmera. Então, normalmente, quando eu recebo esse material bruto, é sempre o corte da mesa, né? Porque o filmmaker tem a mesa e vai manipulando convidado 1, convidado 2, centro, tá? O geral, a câmera geral. E tem as câmeras separadas. Câmera do convidado, câmera do outro e plano geral. Por quê? Porque se der algum erro no corte da mesa, ou seja, o corte da mesa é o próprio corte que o filmmaker faz, tá bom? Eu utilizo os outros trechos. E daqueles trechos, eu também vendo para o cliente os cortes. Tá, isso que eu faço. Eu cobro lá a edição do podcast, tipo 200, 300 reais. Quando eu faço um pacote, eu sempre cobro 190, 200 reais quando o pacote é pago à vista, tá bom? Então vai lá, 5 vídeos de podcast eu cobro tanto. Beleza. Só que o que acontece? Você tem algumas possibilidades. A possibilidade número 1 é você entrar em contato com o canal de podcast para oferecer o corte. Falar, oi, tudo bem? Eu acompanho o seu podcast. E o que acontece? Eu trabalho com edição de vídeo e eu gostaria de editar os cortes para você dos melhores momentos. Quanto que você cobra por corte? O corte, ele não vai ter informação nenhuma, ele só vai ter o trecho. Então, obviamente que você tem que estar esperto ao conteúdo. Ou seja, isso é um trecho polêmico? Isso é um trecho que pode chamar a atenção? Muitas pessoas, eu falo isso por experiência própria, tá, gente? Às vezes eu vejo um corte de um podcast e eu vou lá procurar no YouTube. Eu vi aquele corte, às vezes é polêmico ou não, às vezes é uma dica mental, beleza? Eu vou lá e vou no vídeo completo. Por exemplo, eu conheci o podcast dos sócios com um trecho de um podcast, né? Então, hoje, os trechos de podcast são utilizados muito no Instagram e tudo mais, enfim. Mas beleza, vamos voltar para o YouTube para a gente ganhar dinheiro. Hoje, fora essa possibilidade de você oferecer o corte do podcast, que é você baixar o podcast e cortar, ou o cliente te mandar o arquivo original para ele te oferecer os cortes, que isso é o certo, né? Porque você vai captar em alta resolução, né? Ele vai te mandar o projeto aberto do corte e simplesmente você vai cortar aqueles pedaços para ele. Mas se você achou o podcast interessante, e se é um podcast que dá bastante visualizações, obviamente, você pode fugir do óbvio ou ir no óbvio. Ou você pode fazer um corte de podcast só um canal determinado para um podcast, ou o que eu faço você vai pegar os melhores cortes de diversos podcasts e colocar lá. Então pode ser um trecho melhor, ou um trecho. Você tem que ter esperteza na hora que você está ouvindo o conteúdo, para você falar assim, esse corte vai chamar a atenção das pessoas, vão deixá-las curiosas para assistir o resto. Essa é a grande sacada do corte podcast. Obviamente que se a gente vê numa leitura de, vamos dizer assim, cara, isso é meio polêmico. Se você vê numa leitura assim, você pode
ter aquela pulguinha que a galera que fala de polêmica tem, que é o quê? Isso daqui pode ser levado para vários lugares. E esses são os melhores cortes, é isso. Só que dentro do YouTube, você criando o seu próprio canal de podcast, né? O que vai acontecer de cortes? Você vai ter as melhores visualizações. Por quê? Porque o YouTube funciona muito como tendência. Então, por exemplo, qual que é a primeira coisa que eu faço pela manhã? Eu vou lá no Google Trends, vejo lá entretenimento e bum, o que tá tendo de notícia ali? Tá tendo busca no Google. Só que o Google é o quê? É o amiguinho do YouTube, né? O YouTube é do Google. Então, o que acontece? Eu vejo aquilo ali, eu já vou pesquisar. Eu pesquiso, deu certo, achei o podcast, eu vou lá e vou fazer vários cortes principais daquele podcast. Tati, eu não vou perder tempo. Quanto tempo eu vou demorar para ganhar dinheiro? Gente, vai demorar um pouco? Vai. Porque se você está começando um canal do zero, por exemplo, ele ainda não é monetizado. Concorda comigo? Não é um canal monetizado. Então, você vai ter que monetizar. Mas, qual que é a meta? Você postar pelo menos 2 por dia. Se você postar 2 por dia, em um mês, eu te garanto que você já vai ter as horas. E aquilo vai começar a virar uma renda passiva para você. Você vai fazer os cortes do podcast, mas aquilo vai virar... todo dia você investe, tipo, 1 hora do seu tempo. Mas aquilo vai virar uma renda passiva, entendeu? E é muito bom você tá ali, que nem eu tenho os canais... termina lá um mês, vem o valor e vem em dólar. Em dólar. Sabe, tipo, antigamente $100, na época que eu comecei o canal do YouTube, o dólar era 2,65, gente. Era muito pouco. Então, você batia $100, dava R$300. Hoje em dia, $100 dá 600 conto. É bizarro. Então, é algo que vale muito a pena fazer, tá? Obviamente que tem que ter paciência, não é o dinheiro que você vai ter agora, mas você vai pensar assim, ó, é um investimento que eu estou fazendo, mas depois você vai ganhar dinheiro sem fazer nada. Não que você não tenha que fazer nada, mas você vai ver mais dinheiro multiplicado, mas você não precisando investir o seu tempo para isso, porque na verdade a edição de vídeo, a gente investe o nosso tempo, né? A gente vende o tempo para o cliente. Mas vocês sabem bem que vender o seu tempo para o cliente não vai te deixar rico. Tati, você quer ser milionária? Você quer ser rica? Sim, eu trabalho para isso, né? Eu percebi isso muito pé no chão, sem arrogância nenhuma. Eu percebi isso quando eu comecei. Falei assim, eu quero ganhar 10 mil por mês. Quando eu comecei com a edição. Eu achava que não era possível. Só que eu percebi que para eu ganhar mais de 10, 13, 14, eu precisava esfolar muito a minha saúde. Aí eu falei assim, como que eu posso fazer para multiplicar esses ganhos? Eu já fazia os canais e recebia uma renda passiva, mas como que eu posso multiplicar mais? Aí eu fiz o meu curso. Aí eu falei assim, bom, eu vou gerar o meu conhecimento para outras pessoas, para que as outras pessoas possam ter um ganho. Mas, na verdade... eu não fico estagnada, você trabalha com edição, você nunca busca mais nada para fazer? Não. Ó, por exemplo, eu já fiz day trade lá na Bolsa de Valores, percebi que eu preciso de ser um pouco menos emocionada, porque na hora que você tá ganhando dinheiro, você fala, eu posso dobrar isso? Você fica meio brisado assim naquele negócio de eu posso dobrar essa grana, eu posso multiplicar esse valor. Então, eu sempre busco formas de falar assim, é algo que eu posso fazer e eu posso ganhar uma grana. E eu sempre incentivo as pessoas a serem assim, né? A gente não pode ficar muito dependendo do sistema ou de vender a nossa hora para alguém por 50, 60, 80 reais, né? Porque depende de quanto você quer ganhar por mês. Mas cada pessoa tem um pensamento. E se você é uma pessoa que pensa a longo prazo, pensa no seu futuro, pensa em, de repente... entrar dinheiro sem você sentir, você trabalhar com corte de podcast para o seu próprio canal, ele é muito, muito, muito positivo mesmo, tá bom? Então, essa semana eu vou começar a gravar as aulas de corte de podcast lá dentro do meu curso. Se você tiver interesse, já se inscreve, né? De qualquer forma, o curso tá super barato. O que acontece?
eu pego, lá você sai com o portfólio pronto. Eu tô reformulando um outro módulo que eu tenho de vídeos publicitários, que era só baseado em animação, que agora a tendência tá outra, então eu estou reformulando esse módulo também. Enfim, então é isso, gente. Se vocês tiverem curiosidades e perguntas sobre o podcast e tal, como que ganha dinheiro, como que eu posso fazer e tal, pergunta aqui embaixo que eu faço um vídeo destinado para vocês, tá bom? Eu fico por aqui, um grande beijo e fui!